Ok, nós vamos para o capítulo 2 de Daniel. Iniciamos, mas não terminamos o estudo. Gostaria de fazer uma breve revisão do que nós falamos e continuar do ponto onde nós paramos. E se o Senhor nos ajudar e permitir, nós encerraremos hoje o comentário do capítulo 2. Vamos para lá, vamos abrir nossas Bíblias lá em Daniel, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura. Nós introduzimos a primeira parte e fizemos um breve comentário da primeira parte que nos fala sobre o sonho em si. E nós não comentamos a outra parte que fala sobre a interpretação do sonho. Então, nós vamos ler a partir do verso 29, Daniel capítulo 2, verso 29. E nós vamos lendo conforme nós formos estudando. Daniel capítulo 2, verso 29, diz assim a palavra do Senhor. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revelou os mistérios, te fez saber o que há de ser. A mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria, em que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio da mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação daremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui ele dá já a interpretação referindo-se a Nabucodonosor como a cabeça de ouro, o reino da Babilônia. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Esse é o reino medo-persa. E o terceiro reino, o de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Aqui referindo-se ao reino grego. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, e como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Esse é o Império Romano. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Preste atenção nessa palavra, por favor. Um reino dividido. Então nós estamos falando agora
de um outro reino, de um reino que desdobra do Império Romano. O Império Romano caiu. De acordo com Apocalipse capítulo 13, onde nós já estudamos sobre a besta que ressurge, nós entendemos que o ressurgimento dessa besta refere-se a este império aqui. Mas note que ele é um império dividido. Muitos intérpretes entendem aqui, nesse império que é representado pelos pés, cuja composição dos pés é constituída de ferro e barro, ou seja, de uma coisa muito resistente e de uma coisa muito fraca, referindo-se então a um governo ditador e a um governo democrático. Então preste atenção no mundo que nós estamos vivendo hoje. Um reino dividido entre ditadura e democracia. Preste atenção nisso. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro e lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por a outra parte será frágil. Um pé tem quantos dedos? 5 dedos, certo? O outro pé, dos pés, mais 5. São 10 dedos. Lembra lá de Apocalipse, que nós vimos sobre os 10 reinos que existirão no final dos tempos, que são o reino do anticristo? Então, esse reino se caracteriza por essas duas características. A dureza de uma ditadura e a moleza de uma democracia. Você consegue enxergar isso hoje? Veja aqui no verso 41, um reino dividido. Então hoje, o império que rege o mundo, ele abarca toda a terra, e é um império dividido. Veja o verso 43. Quando, pois, o viste, o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então, os sistemas de governo que nós estamos vendo ascendente no mundo hoje, é uma ditadura e uma democracia, eles não se misturam. Eles são um contraste um com o outro. Mas eles estão vigentes. Ambos coexistem no mundo. Agora veja o 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então aqui nós temos um outro reino. Um reino que derrubará todos os outros anteriores, ele suplantará todos os outros anteriores e ocupará a eternidade. O texto diz para sempre. Da maneira que viste e do monte que foi cortado uma pedra, sem auxílio das mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então veja que ele dá a interpretação. Vamos revisar? Então o rei tem um sonho. Ele não consegue identificar o sonho, ele não consegue sonhar. Ele decreta que os magos e os astrólogos da Babilônia deveriam decifrar o sonho, mas não somente decifrar, eles deveriam dizer o que o rei sonhou. Não se sabe exatamente se foi uma artimanha dele ou se ele realmente havia esquecido o sonho. Não se sabe, mas isso não tem problema. Até que foi levado diante dele Daniel. Daniel falou que ele não sabia o sonho, mas que o Deus que estava sobre ele, o Deus de Israel, daria para ele a revelação do sonho. E ele deu. Primeiro, ele fala da estátua. Vamos tentar lembrar da estátua? E a estátua, que era terrível, ela tinha uma cabeça de ouro. O que mais? Ela tinha os braços e o peito de prata. Tinha essa região aqui. Como é que chama essa região aqui? Não, o ventre, né? O ventre até as coxas era de bronze e as pernas de ferro.
e os pés de ferro misturado com barro, certo? Então vamos tentar revisar, porque isso é importante. A cabeça de ouro representa Nabucodonosor, certo? Nabucodonosor, e ele diz isso aqui. O peito e os braços é constituído de prata, representa o reino medo-persa. Os medos e persas venceram os babilônicos. Depois vem o reino grego. O reino grego, aqui essa parte do ventre até as coxas, representado pelo cobre ou pelo bronze. Depois, as pernas, as duas pernas constituídas de prata, representa o Império Romano. E depois vem um outro reino. O outro reino é representado pela mistura. Os pés são constituídos de barro e ferro. O ferro e o barro não se misturam. O versículo 41 diz que é um reino dividido, ou seja, é um império dividido, referindo-se na visão de alguns, com os quais eu concordo, dessa interpretação, é o governo mundial esse, né? É basicamente a mesma Babilônia que nós vimos lá no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, uma Babilônia religiosa e uma Babilônia política. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão vendo hoje a política se amalgamando com a religião? Vocês estão vendo isso? Existem líderes religiosos aí que se tornaram verdadeiras expoentes da política hoje no mundo? Sim, né? Existe. Isso não é uma coisa espontânea. Isso já foi profetizado, dessa mistura. E é um reino que coexiste nesse contraponto, né? De uma ditadura e de uma democracia. Barro e ferro. Aí depois aparece uma pedra cortada de maneira sobre-humana. Então essa pedra, ela bate nos pés constituídos de barro e de ferro. E os pés desmoronam. E aí vem desmoronando de baixo para cima. Ou seja, todos os reinos humanos caem. E vem o outro reino, que é o reino de Cristo, que lá em Apocalipse capítulo 20 é o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Consegue encaixar aqui Apocalipse com o livro de Daniel? Os irmãos entenderam aqui? Ok, então nós vamos procurando seguir adiante e fazendo aqui alguns comentários. Na semana passada nós falamos sobre a questão dos sonhos, né, da importância do sonho. Nabucodonosor teve um sonho, comentamos sobre o sonho na nossa vida prática, sobre a sua importância. Nós não podemos ignorar os sonhos, mas também não podemos dar muita importância para ele. O sonho é muito subjetivo e ele pode também ser imitado pelo nosso inimigo. O inimigo pode acessar a nossa mente e pode fazer com que nós sonhemos uma coisa que não condiz com a verdade. Isso é uma coisa totalmente, quase que um assunto pacífico entre os cristãos, né, sobre esse assunto. E aí, nos versículos de 1 a 13, nós falamos sobre o rei, o que nós acabamos de explicar para os irmãos aqui, sobre o reino do Senhor. E aí, nós falamos de alguns personagens bíblicos que sonharam, que Deus não fala mais hoje através de sonhos, mas Ele fala hoje através da sua palavra. Então nós paramos aqui numa parte que nos fala sobre a importância das Escrituras nos dias de hoje. Que nós vivemos hoje o grande problema da secularização, né? E a secularização, ou nós usamos uma expressão às vezes mais simples, que é a palavra mundo. A gente fala que o mundo entrou na igreja. Eu acho que, no sentido sistemático da coisa, o mundo hoje é a igreja, né? As coisas se tornaram tão a mesma coisa que é difícil hoje distinguir uma coisa da outra. Porém, como nós sempre temos estudado na Bíblia, em todos os tempos e épocas Deus preservou o remanescente, aqueles que não se dobraram
a estátuas, não se dobraram a reis, mas que se mantiveram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Agora, sobre a questão que nós estamos falando sobre a secularização no contexto de Daniel, o que talvez nós devemos chamar a atenção aqui é sobre a importância da sabedoria de Deus para as nossas vidas hoje. Agora há pouco o Sérgio pediu oração para ter sabedoria, né? E nós estamos sempre pedindo sabedoria de Deus para tomarmos decisões. Agora, a sabedoria que vem de Deus, que é muito semelhante à sabedoria que Daniel teve na revelação do sonho, haja vista que existia outra sabedoria, sabedoria pagã, a sabedoria humana, a sabedoria dos místicos, ela foi suplantada pela a sabedoria de Deus. O que Daniel teve foi um discernimento de Deus para decifrar o sonho. E nós também precisamos de sabedoria. Agora, biblicamente falando, o que nós devemos fazer? Há algo que nós devemos contribuir para que possuamos sabedoria de Deus? Para que possamos discernir a vontade de Deus nas nossas vidas? Sim. O que nós podemos fazer para adquirir sabedoria? Na hora de fazer um negócio, na hora no caso de um jovem ou de uma jovem, de buscar um casamento, um relacionamento, de trocar de carro, de trocar de casa, de comprar uma camisa, de fazer qualquer negócio, nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria, nesse sentido, é a capacidade de antecipar-se a algum perigo, é enxergar além daquilo que é visível, é ter uma percepção. A sabedoria aqui, ela se assemelha à percepção de mãe, né? Às vezes as mães têm certas percepções intuitivas. Olha, isso aí parece ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma enganação, né? Essa aparência aí das margens do rio Jordão, né? Aqui em Sodoma, como se fosse Sodoma e Gomorra, pode ser muito bonito, mas é muito perigoso. Então, você precisa de sabedoria, de discernimento. Agora, como é que nós conseguimos obter sabedoria e conhecimento? Em primeiro lugar, a gente pode listar no Novo Testamento. O apóstolo Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, precisa pedir a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Então a sabedoria é adquirida através da petição. Nós podemos pedir a Deus a sabedoria. Mas não basta pedir a sabedoria. Lá no livro de Provérbios, capítulo 2, a Bíblia nos dá, no capítulo 2, versículo de 1 a 10, a receita para que nós nos tornemos sábios. E qual é a receita para que nós nos tornemos sábios? É a busca pelo conhecimento. Então, a pessoa que busca conhecimento, ela consegue ter sabedoria. Então, a sabedoria, ela não vem para nós só por pedirmos. Pedir é uma coisa. É isso que o Novo Testamento ensina. Mas não é o único versículo que fala sobre a sabedoria. Então, nós temos que pedir sabedoria a Deus, nós temos que obter conhecimento da vida, saber das coisas, para obtermos conhecimento. O livro de Provérbios também nos ensina que nós precisamos buscar conselhos de outras pessoas. Na multidão de conselhos, há sabedoria, está vendo? Então não é o único versículo. Nós temos que, pelo menos essas 3 práticas precisam permear a nossa busca pela sabedoria. Agora, quando nós buscamos isso, quando buscamos cumprir a palavra de Deus, quando somos obedientes a Deus, quando temos uma mente piedosa diante de Deus, na hora de fazermos um negócio, seja qualquer um, a possibilidade de acertarmos é muito maior do que a possibilidade de errarmos. Por que muitas vezes, melhor dizendo assim, nós fazemos coisa errada uma atrás da outra? Porque não há sabedoria, não tem sabedoria, não se busca sabedoria, não se busca conhecimento, não se busca conselho. É só burro em ponta de faca. E a gente pergunta, Senhor, o que eu estou fazendo? Né? Ou seja, está fazendo tudo errado. Né? Nós temos que buscar a sabedoria de Deus, temos que buscar o conhecimento de Deus. Agora, isso garante que nós vamos tomar todas as decisões certas? Não, porque aí tem um quarto elemento. Nós somos falhos, nós temos a possibilidade de errar. Mas eu acredito que quando nós erramos, procurando fazer o certo, buscando conselhos, buscando conhecimento de Deus, a gente vai sair muito fácil daquilo, entende? Deus vai nos ajudar a lidar com aquela situação de maneira melhor.
Os irmãos estão entendendo? Então a melhor coisa é buscarmos o conhecimento para a nossa vida. Agora, falando sobre a maneira pagã de buscar solução para as coisas e a maneira de Deus no contexto de igreja hoje. Como é que a gente busca conhecimento hoje? Por exemplo, hoje existem movimentos em que a pessoa, por exemplo, ela procura ou uma cartomante ou um profeta numa igreja cristã evangélica, vamos dizer assim, para saber qual a vontade de Deus para a vida dela. A pessoa, por exemplo, quer se casar, aí procura uma igreja, procura lá uma profecia. Qual é a sua profecia para mim? Né? Ou, não sei, ela busca um subterfúgio assim, muito mais místico. Mas a Bíblia também diz, por exemplo, que para você saber a vontade de Deus, e aí tem uma gama muito grande de versículos que falam sobre isso, né? Que nós precisamos buscar na palavra de Deus, né? Por exemplo, Romanos capítulo 12. O que diz Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? E por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para vivermos dentro da vontade de Deus, nós precisamos o quê? Transformar a nossa mente, né? E para transformar a mente, o que é que nós temos que fazer? Como que se transforma a mente? Meditando na palavra de Deus. É meditar por meditar? Não, é para mudar as crenças. As nossas crenças hoje, a grande maioria das nossas crenças, elas foram introduzidas pela nossa cultura, pelos nossos pais. Nem tudo que os nossos pais nos ensinaram como cultura conservadora é bíblico. Então nós precisamos de crenças bíblicas, porque é uma crença bíblica que produz boas coisas em nós, né? Agora hoje, por exemplo, o que as pessoas mais procuram? Uma cartomante evangélica ou um professor de Bíblia para ajudá-lo a conhecer as Escrituras? Como que é? Por exemplo, no mundo do aconselhamento, não é nem opinião minha, isso está na literatura de aconselhamento. No mundo do aconselhamento, o que as pessoas preferem? Tomar uma pílula para lidar melhor com as emoções ou decorar um versículo e fazer umas tarefas? O que você acha que as pessoas preferem? Preferem tomar uma... Eu não estou entrando no mérito da questão, se pode ou não pode, se deve ou não deve. Eu estou falando da preferência das pessoas, o que elas preferem, né? Elas preferem procurar um médico para prescrever uma medicação para ela ficar calma, do que decorar, por exemplo, Filipenses 4, de 6 a 8, e pedir para que Deus transforme as crenças dela, né? Porque a questão é muito simples, né? Ela não é simplista, mas ela é simples. Mudança de mente, mente mudada, muda o comportamento. Comportamento mudado, muda o sentimento. Bons comportamentos geram bons sentimentos, né? Então, é mudar a mente para mudar comportamento, para mudar sentimento. Isso quer dizer que eu, mudando o pensamento, mudando o comportamento, eu nunca vou ter um sentimento ruim? Vai ter, mas é 10% do nosso tempo, entende? Então, mudança de mente muda o comportamento. Mudança de crença muda o comportamento. Comportamento ok com a palavra de Deus, com os mandamentos, gera paz, gera tranquilidade. Agora, quando as minhas crenças são distorcidas, comportamento errado, eu não estou falando de comportamento errado no sentido pecaminoso da coisa, imoral, não estou falando disso. Mas é, por exemplo, viver a vida autônoma, é viver uma vida sem Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo membro da igreja. É possível viver uma vida distante de Deus, né? Às vezes uma vida só religiosa. Vida religiosa, inclusive, cria problemas emocionais para nós. Então, a melhor coisa é obedecermos à palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos nos humilhar diante do conhecimento de Deus para que sejamos, então, abençoados por Ele. Alguma pergunta, irmãos, até aqui?
Alguma pergunta, alguma observação? Lucas? Exatamente. Nós vivemos uma sociedade. E quando eu falo nós, eu me incluo aqui. Nós estamos dentro do sistema, né? Nós vivemos uma sociedade imediatista. É tudo muito rápido, né? A gente quer solução para os problemas. E existem situações que levam tempo, tem um processo, né, para as coisas se resolverem. Mas nós não estamos dispostos eu estou lendo um livro, né? Eu já comentei com os irmãos, já passei da metade do livro, espero terminar logo. Ele tem quase 500 páginas, pelo menos bem mais de 400 páginas. Ele está falando ele fala sobre isso, né? Sobre os problemas humanos, TDAH, esquizofrenia, problemas mentais, problemas que são próprios nossos, né? Todas as doenças hoje. Não somente doenças, mas os transtornos. E como o livro foi escrito por 10 médicos, e o principal deles tem 40 anos de experiência na medicina, ele estava comentando sobre isso, sobre a opção que a maioria das pessoas fazem de tomar uma medicação, né? E ele, como médico, nem todo problema que... Porque ele é médico, mas ele é membro de uma igreja e faz aconselhamento na igreja. E a medicação não é... Ele não indica para toda pessoa. Tem casos que precisam de medicação, mas não são todos os casos. Mas a preferência das pessoas é por uma medicação, porque é mais difícil obedecer a palavra de Deus, né? É mais difícil, mas é melhor, né? O melhor é obedecer o que diz a palavra de Deus. Mas a sistemática é essa: mudança de mente. Mente mudada, automaticamente o comportamento muda, porque as nossas crenças determinam o comportamento. Eu lembro que o pastor Daniel falava muito isso, né? E o comportamento bom, ele gera bons sentimentos. Comportamento errado gera insegurança, falta de paz, gera medo, ansiedade, né? Então quer dizer que toda ansiedade que eu sinto é por conta de um comportamento errado? Não. Não. Mas é muito menor. É muito menor. Entende? Então, eu concluo esse raciocínio dizendo que nós desviamos um pouco o assunto, que a obediência a Deus e a sua palavra é o melhor remédio para a nossa vida, para as nossas emoções, para a nossa vida em todos os sentidos. Vida profissional, vida familiar, vida estudantil, tudo. A obediência à palavra de Deus, a observância dos princípios é o melhor remédio para tudo. Tudo, tudo, tudo. Não há nada que compense mais do que a obediência. Como disse Richard Foster, né? Só obediência pode trazer alegria. Só obediência pode trazer alegria. Mais nada. O dinheiro não traz, a fama não traz, o sucesso financeiro não traz, a projeção familiar não, a fama, nada traz alegria. Mas a obediência traz, né? Porque Deus nos fez para obedecer, né? Então, veja bem, se eu tomo a consciência, vai ser difícil, mas eu vou obedecer. Eu tomei a decisão, mudei a minha crença. A crença muda o comportamento. O comportamento certo gera emoções boas, né? Isso é um padrão de vida. A vida foi padronizada assim, ok? Mas cadê o Daniel agora, hein? Saímos de Daniel aqui. Pode, por favor. Boa pergunta.
A irmã Gisele está perguntando se a profecia de Daniel se cumpriu parcialmente. A resposta é sim, né? Porque o Império Romano, que é o quarto reino, aqui com as pernas de prata, ele já passou. Mas depois do Império Romano, qual viria? Como? Não, presta atenção, olha aqui, olha o verso 32. A cabeça daquela estátua era, o 32, era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, aí tem um ponto e vírgula, né? Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então veja, o Império Romano, entre aspas, já caiu. Na descrição, tanto escatológica como histórica, é o Império Romano. Por que nós sabemos? Porque no verso 38, ele já dá a interpretação. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele já falou diretamente, Daniel já falou para Nabucodonosor, como se diz no popular, na lata. Tu és a cabeça de ouro, ou seja, tu és a cabeça da estátua. Agora, tanto a Bíblia como a história nos falam sobre os outros reinos. Quais os reinos vieram depois? O reino medo-persa, o reino grego e o Império Romano. Agora, aqui no verso, parece que não se desconecta muito, né? As pernas de ferro, no 33, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ou seja, parece que as pernas são de prata, aliás, de ferro, mas os pés, eles são de ferro e de prata. Então parece que é um reino que ressurge, vamos dizer assim. Ele não está totalmente desconecto. Agora, lembra de Apocalipse capítulo 13, da besta que foi curada da sua ferida? E qual era a besta anteriormente que nós vimos? Era o Império Romano, na pessoa do Anticristo. Lá a gente não desassociou o Império Romano do Anticristo. Então, o que nós entendemos é que essa besta, esse último governo, é uma mistura dessas duas coisas. De ditadura, do ferro e a democracia, representada pelo barro, né? Então, essa profecia de Daniel não se cumpriu ainda, né? Então, é isso que me deixa, assim, assombrado com o livro de Daniel, né? Um livro que foi escrito no 6º século, descrever a história com tamanha precisão como ele descreveu. É por isso que a crítica textual não aceita o fato, não admite o fato, contesta o fato de que Daniel teria sido escrito no 6º século. E aí, os intérpretes mais recentes agora, os liberais, eles começaram a dizer que Daniel foi escrito entre o 2º e o 1º século. Porque alguém lá no 6º século jamais poderia prever esses acontecimentos, né, com tamanha precisão, tamanha objetividade. Porém, né, o sonho foi dado por Deus a Daniel. E Deus é o Senhor da história, Ele sabe de todas as coisas. Mas o reino de pedra, de barro, com ferro, é o reino do Anticristo. Ela não foi cumprida ainda, mas ela está em formação. Por exemplo, lá em Apocalipse, nós estudamos sobre as duas Babilônias. Babilônia política, Apocalipse 17 e 18, e a Babilônia religiosa. Nós fizemos essa distinção, comentamos sobre ela. É o sistema religioso e o sistema político. Isso é descrito no período da tribulação. Só que a Babilônia religiosa e política, ela já existe. Ela já existe hoje, mas lá ela ganhará força. É isso que Paulo chama de o mistério da impiedade. Entende? Então, são sistemas que já existem hoje. E ele será destruído pela vinda de Cristo. Porque Cristo virá e destruirá todas as representações de impérios que vieram antes dele. Começando de baixo para cima, né? Vai destruir tudo. E aí vai acontecer o que nós lemos aqui no versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro,
o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras, no estio, e o vento os levou. É como se fosse aquelas folhinhas minúsculas sendo levadas pelo vento. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu a terra. Então a pedra se tornou um monte, uma montanha que encheu a terra. Ou seja, o que é essa pedra? É o reino de Cristo. É o milênio que ocupará toda a terra, né? Com o seu governo com cetro de ferro, né? Deu para responder aí? Mais alguma pergunta? Alguma observação? Agora eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida a partir do capítulo 2. A primeira delas, a primeira grande lição que nós aprendemos aqui, é que nós devemos reconhecer a soberania de Deus sobre a história. Assim como Daniel mostrou a Nabucodonosor que os reinos humanos são temporários, né? Porque, veja, quando Daniel... nós vamos ver isso no capítulo 3, né? Eu já estou querendo adiantar aqui. Mas quando Nabucodonosor se depara com um sonho, o que ele manda fazer no capítulo 3? Uma estátua. E uma estátua com a cabeça de ouro, os braços de prata, de bronze, de ferro. Não, ele manda fazer uma estátua de ouro, dos pés à cabeça. E a estátua era quem? Ele. E o tamanho da estátua? 6 côvados. Foi 6 côvados. Não é mais. Eu acho que foram 60 côvados. 60 côvados. 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. É o número do homem. 6 na Bíblia é o número do homem. E por quê? Olha, Daniel, você teve esse sonho aí de outros reinos que virão, mas eu não sou só a cabeça. Eu sou eterno, eu sou um rei eterno. Veja aí a tolice humana, né? Esse foi o sonho dele, mas a gente vai ver lá, no capítulo 3. Agora, o que Daniel diz para Nabucodonosor é que os reinos são temporários. Eles são temporários, eles têm data para acabar, né? Ou seja, apesar da instabilidade política e social que nós enfrentamos hoje, por exemplo, no Brasil, Deus está no controle de todas as coisas. É isso que faz a gente botar a cabeça no travesseiro, depois de ouvirmos, às vezes, tantos rumores, né, do que está acontecendo no mundo. Pode acontecer qualquer coisa. Deus é soberano sobre a história e Ele é que vai cuidar de nós. A gente não tem que temer nada, né? Então essa é a primeira lição que nós podemos extrair daqui, da soberania de Deus na história. Em segundo lugar, o perigo do orgulho humano, como nós já falamos aqui, né, de Nabucodonosor, que quis perpetuar o seu reino. Nós temos que tomar o cuidado com o orgulho humano. Em terceiro lugar, nós temos que nos preparar para as provas, né? Os reinos são sucessivos, eles são instáveis, mas todos eles culminam no reino de Cristo. Agora, por todo o período da história, desde que existe ser humano, desde que existe gente, sempre houveram crises e instabilidade. A gente ouve falar hoje, nós estamos vivendo uma crise no Brasil. Não estamos? Estamos vivendo uma crise. Porém, entretanto, todavia, contudo, a gente está comendo, está bebendo, por enquanto a crise, ela existe, mas ela é mais midiática do que real para nós. Nesse sentido, não estou dizendo que não exista. Agora, talvez aqui, não tenho absoluta certeza, talvez, eu acho que eu já tenho certeza. Não tenho. Eu sou a segunda pessoa mais velha. Nós temos a dona Cristina, que já é um pouquinho mais velha do que eu. E desde que eu sou criança, eu escuto falar, nós estamos em crise. Você já escutou isso antes? Estamos em crise. Em crise. No entanto, as crises passam. Eu acho que a gente está vivendo crise desde que eu nasci, né? Na verdade. Então, o mundo sempre foi assim. Sempre foi assim. Crise e instabilidade.
Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: não nos surpreender com elas. A gente não pode ficar surpreso com a crise. Ela vem, às vezes mais, às vezes menos, mas ela vem. E é a crise que faz com que o nosso caráter cristão se exponha. Nós conhecemos a nós mesmos na crise. Porque quando está tudo fácil, é fácil ser crente, né? Mas quando as coisas são difíceis, nós mesmos nos conhecemos. A quarta lição que nós aprendemos é a valorização da sabedoria divina acima da sabedoria humana. Daniel deixa claro que o conhecimento dos sonhos não veio da habilidade humana, mas veio da revelação divina. Hoje em dia, a tecnologia está tomando conta de tudo, né? Eu já tenho ouvido falar, por exemplo, que, eu não sei se isso é uma verdade ou não, mas eu já ouvi falar que nos próximos anos os advogados terão problemas, porque hoje os processos todos passam pelo chat, pela inteligência artificial, né, que prepara uma peça de defesa ou de acusação melhor do que qualquer advogado. Ele tem jurisprudência, tem informações ali que não há advogado que supere hoje a inteligência artificial. Isso está em todas as áreas, né? Em todas as áreas, como por exemplo, eu já sei que tem pessoas escrevendo livros pela IA, inteligência artificial, né? Enfim, ela vem substituir aí um monte de coisa. Agora, o que já existe uma previsão do que pode acontecer com a gente nos próximos anos, né? Um dia desse eu escutei uma filósofa falando sobre comportamento de pais e mães, né? Ela falou assim que hoje, se uma mãe está dando banho na criança, lá na banheira, e a criança enfia a cabeça na água e se afoga, a mãe solta a criança lá e vai lá no Google. Minha filha afogou, o que eu devo fazer? Né? Enquanto ela está fazendo a pesquisa, a criança já foi, né? Então, essa é a geração de hoje. Ela vai na internet para descobrir a solução para os problemas. E qual era a posição dela? Qual era a opinião dela? O que faz uma mãe aprender a lidar com seu filho é o contato da mãe com o filho. É o contato dela que vai vir. Minha filha está se afogando, né? Eu preciso fazer alguma coisa aqui. É uma prática, às vezes, instintiva. A mãe tem um instinto de cuidar do filho. Mas hoje, tudo se recorre à internet. Agora, já existe um estudo sobre isso, do que poderá acontecer com a nossa mente nos próximos 10 anos. Né? Ou seja, você hoje não precisa fazer um estudo mais se não quiser. Né? Na verdade, até um estudo bíblico, um sermão. Hoje você pode ir na internet fazer, por exemplo, é diferente de fazer pesquisa. Eu faço pesquisa, mas eu prefiro às vezes o Google, não o chat GPT. Porque o Google é mais tradicional, eu acho, não sei, tem mais informações e comentários bíblicos, né? Porque o comentário bíblico tem todo um procedimento para que alguém edite aquele livro e aquele material e faça patente, né? As informações têm que ser seguras. Mas nem todo mundo faz isso, né? Então, daqui a pouco não tem ninguém pensando mais, né? Isso vai afetar também a capacidade de adquirir conhecimento. Então, irmãos, seja como for, nós precisamos de discernimento. Nós temos que discernir as coisas. Mas o discernimento é alguma coisa que vem assim: Senhor, eu peço que o Senhor me dê discernimento e sabedoria. Eu peço em nome de Jesus, amém. Vai cair sabedoria? Não, não vai, né? Seria a mesma coisa que nós dissemos assim: tudo resolve com oração. Eu não vou trabalhar mais, só vou orar. Eu vou orar a semana inteira para Deus me dar um bom salário, suprir as minhas necessidades. Vai resolver se eu orar assim? Não. Por quê? Por que não funciona? A oração tem poder? Tem. Mas a oração tem padrão. Tem que observar princípios ensinados por Deus para que ela aconteça, né? Então, aquisição de sabedoria e conhecimento e discernimento é a mesma coisa. Nós temos que orar, mas nós também temos que treinar a mente. A gente tem que buscar esse discernimento. E a última lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que a nossa esperança é o reino de Cristo.
haverá um dia em que essa pedra cortada de maneira sobrenatural, ela esmiuçará de baixo para cima todos os reinos humanos. E Cristo, essa pedra de esquina, essa pedra principal, ele tomará conta de todo mundo, né? Toda a glória dele será vista e nós estaremos lá com ele. Todas as injustiças que nós vemos hoje, elas serão superadas pela justiça de Cristo lá no seu reino, no reino milenar. Amém? Alguma pergunta? Mais? Alguma observação? Procure gravar a estátua, porque lá no capítulo 7, nós temos o sonho dos animais, do urso, do leão, né, do leopardo, e os animais se encaixam perfeitamente nessa estátua aqui. A gente tem que ter essa noção. Então vão gravando aí o que significa cada um desses reinos, porque ele faz muito sentido lá no capítulo 7 do livro de Daniel. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. O Leandro falou que não vinha, acabou vindo, né? Graças a Deus, a gente estava orando por vocês aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de adquirirmos o conhecimento bíblico. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se nós absorvermos esse conhecimento, ele nos fará mais sábios, mais pessoas com mais discernimento, para sabermos a tua vontade nas nossas vidas. Eu peço que nós sejamos capazes de entendermos qual seja a boa, perfeita e vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.